Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão para você. A gente já pede aí para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E é o seguinte, olha, Mayara, os procedimentos estéticos, eles estão bem em alta, né? E cada vez mais acessíveis ou não. E cuidar da aparência, cuidar realmente, se cuidar, é algo muito importante e fundamental. Mas hoje o bate-papo que a gente quer trazer aqui, né, com essas duas especialistas que nós convidamos, é para tentar entender, né, quando é que esse excesso, essa busca constante pela perfeição da aparência, ela se torna um problema psicológico, ela se torna um problema que realmente passa a afetar a saúde física e psicológica e mental. Então hoje, para conversar com a gente, para esclarecer sobre os procedimentos estéticos que estão em alta, sobre o limite aí, até onde vai a nossa... Noção, né? A gente tem o prazer aqui de estar com a doutora Clarissa Lena, dermatologista, né, doutora? Obrigada pelo convite, temos muito para conversar sobre... A doutora é da Pereba Botox. Fazemos junto tudo. Depois a gente vai pegar as redes sociais, vocês vão lá. Mas conferir. adoro uma pereba, que eu sei que você vem falando no Instagram. Adoro uma perebinha, sou raiz, mas raiz também. Para injetar coisa na cara das pessoas, você tem que saber tratar, né? Exatamente. E também a gente tem aqui a doutora Luísa Manfredin, psiquiatra, que a gente vai tentar conversar e unir esses dois mundos, porque aqui ninguém é contra procedimento estético, viu? A gente vai tentar entender os limites. Doutora, começando com você, né? Se cuidar faz bem, é interessante, né? Mas como a pessoa ela pode entender que está virando uma obsessão? A gente consegue encontrar um ponto, né? Um limite de chavinha de virada? Sim, existe sim um limite, né? É um pouco tênue. Às vezes as pessoas não conseguem perceber quando estão passando desses limites. Mas existem alguns sinais, né? Então, como vocês já disseram, realmente o autocuidado ele é muito importante, mas tem muitas pessoas que confundem autocuidado como só o autocuidado dermatológico, físico, e esquecem que autocuidado também é mental, né? E nesse contexto, qual que é o grande erro? Quando esse paciente começa a buscar procedimentos estéticos em demasia, e a cada momento ele procura um procedimento diferente porque encontra um defeito diferente em si mesmo. Então, a gente sabe que existem certas questões físicas que realmente repercutem muito na saúde mental. Então, por exemplo, o paciente que tem acne muito grave, né? Isso é muito difícil. Socialmente, o paciente pode sofrer bastante. Ou quando o paciente ele tem, por exemplo, desde a infância, alguma questão, sofria bullying, ou por conta da orelha, por conta do nariz, por conta de alguma questão específica. Nesses casos, é muito benéfico. Agora, o grande risco é quando o paciente, né, ele faz um procedimento, mas a partir daquilo ele quer sempre mais. E ele nunca está satisfeito. E como que a gente consegue perceber, né, essa linha tênue? A partir do momento em que, às vezes, ele até prioriza demais a parte estética e, às vezes, deixa de fazer outras coisas que são importantes para ele, né? Por exemplo, a gente vê que hoje em dia tem pacientes que fazem até consórcios, empréstimos, né, para fazerem procedimentos, cirurgias plásticas, e também quando ele começa a passar muito tempo da vida dele procurando essas questões, pesquisando na internet, se comparando, né, e quando ele começa a perceber que tá afetando também a saúde mental dele, então que ele tá mais ansioso, tá mais deprimido por conta da aparência. Certo. Então, essa busca excessiva, ela pode ser considerada ou se torna um vício, né? O que acontece no nosso cérebro que a gente não consegue nunca estar satisfeito com a aparência? Sim, existem, na verdade, espectros, né? Então, existem pessoas que elas realmente estão nessa busca, mas não necessariamente configuram um transtorno, mas a pessoa começa a perceber que está tendo prejuízo na rotina dela. Então, nesse caso, não seria um caso psiquiátrico, né? Não é uma doença, mas uma psicoterapia já ajudaria. Agora, existem alguns extremos, né? Então, por exemplo, a anorexia, bulimia, o transtorno dismórfico corporal, vigorexia, que são realmente doenças. Então, nesses casos, além da psicoterapia, muito provavelmente o paciente também vai precisar de medicação. E em relação ao que acontece no cérebro da pessoa, né? Atualmente, a gente sabe que esses transtornos são muito similares ao toque. Então, por exemplo, né, o transtorno dismórfico corporal. O paciente, ele geralmente começa a observar pequenos defeitos que ele pode ter, ou às vezes nem ter. Então, muitas vezes ele pode, inclusive,
interpretar de uma maneira diferente do real. E nesses casos, a gente vê que até antipsicótico, que são medicações para esquizofrenia, ajudam. Porque muitas vezes eles podem observar deformidades que nem existem. Ou então, realmente, aquele paciente tem alguma característica. Então, por exemplo, uma mulher que tem rugas, que está no processo de envelhecimento, mas começa a preocupar muito a pessoa. E isso a gente fala que é a obsessão, né? Essa preocupação excessiva. E toda vez que tem a obsessão, o paciente começa a fazer certos comportamentos para aliviar essa tensão que a obsessão gera. Então, por exemplo, o paciente vai começar a se olhar demais no espelho, ao tirar fotos, ele vai ficar sempre dando zoom, observando como que tá. E geralmente, daí, para realmente aliviar, mas causa um alívio temporário, esse paciente daí recorre aos procedimentos estéticos. Então, quando ele recorre, ele tem naquele momento uma descarga de dopamina, ele sente prazer, porém é transitório, porque logo depois ele já vai achar um outro defeito e vai querer mais procedimentos. E nesse contexto, né, a gente percebe que tem muitos pacientes que perdem mesmo o insight, que é a noção do real, a noção da doença. Então, nesses casos mais extremos, é muito difícil o paciente perceber que passou essa linha tênue. Geralmente, são familiares, amigos que observam e que daí falam para esse paciente que ele precisa procurar ajuda. Doutora Clarissa, pegando agora esse gancho que a doutora Luísa passou da disformia corporal, né, não sei se tem relação, mas aqui antes em off a doutora comentou que muitos homens acabaram buscando procedimentos estéticos por trabalhar em home office, se perceber, tirar uma selfie, entender que não estava bem ali a imagem. Essa disformia corporal pode se encaixar nesse sentido? É errado o homem buscar ajuda? Não, eu acho super válido, o homem tem que cuidar, ele vai perceber uma questão ou outra que ele não gosta, do mesmo jeito que a gente tem o direito de não querer, eles têm o direito de não quero ficar com cara de bravo. O problema é o excesso, o problema é não saber quando parar, o problema é ver coisas que não existem, ou buscar formatos faciais que não são condizentes com o seu, padronizar, tá todo mundo fazendo aquele queixo, aquela mandíbula e queixo que eu falo de cachumba, é verdade, pra que ter cachumba, né? A gente pode ter um rosto só um pouco mais marcado. O problema tá aí, o problema é o excesso. E como ela estava falando, eu acho que uma das pessoas que pode parar e sinalizar para o paciente que deu, que chega, que vamos nos tratar, é o próprio dermatologista, o profissional que está injetando, que está oferecendo o serviço estético. Eu falo, daqui para frente eu não faço mais. Então, eu posso ser esse alerta, eu devo ser esse alerta, eu acho ético que eu seja o alerta. É porque às vezes a gente acaba não tendo essa consciência de que tá passando do limite, né? A demanda que as pessoas têm hoje é muito alta, a demanda que uma rede social te dá é muito alta, o filtro te dá uma demanda que não é condizente com a sua realidade de face, não é a cutis que você acha que o filtro te dá, ela não existe. Toda a pele tem textura, toda a pele tem uma micro-ruga. Então, assim, por isso que eu faço esse trabalho no meu Instagram, você nunca vai me ver de filtro, a não ser que eu esteja tirando sarro de alguma coisa. Porque eu acho que a pele real, ela tem que ser propagada e tem que ser difundida para exatamente a gente não gerar esses transtornos, essa necessidade irreal de ter a pele de porcelana na coreana. A coreana não tem a pele de porcelana. A coreana tá maquiada, a coreana tá com filtro, ela tem um excelente skincare, mas se você fizer um zoom na pele dela, você vai achar essa textura que é natural do ser humano. Então, o problema é esse. O problema é que a gente tá perdendo parâmetro também pela exposição em excesso das pessoas. Isso aqui, ó, o celular, ele te dá possibilidades infinitas, inclusive de desenvolver transtornos. Isso pra mim é muito claro. Eu já tive paciente que chegou, fez o procedimento, fez um botox. Ela voltou, não gostei, porque nessa foto eu tava diferente. Eu falei, então, olha só essa foto, tem filtro? Ela, não tem filtro. Olha, ela tinha o desenhado do gatinho, do delineado do filtro. Então ela tava comparando-se com uma realidade que não pertencia a ela. Ela não gostou do resultado, porque o que ela tinha antes não era a face dela, era o filtro. Entendi. Pra você ver como isso, a gente tem que ter muito... Tem que saber lidar e a expectativa do que eu posso te entregar também no procedimento estético. Eu vou te deixar sem rugas, você vai voltar para o ventre da sua mãe em termos de colágeno. Nunca. Nunca. Saber até onde você vai. Até como injetor onde você pode ir. Porque quando você tenta oferecer um resultado de cirurgia plástica,
Com o procedimento injetável, você vai deformar. Você vai sair a cachumba, vai sair o queixo, vai sair aquele pillow face. Entendi. Tem que saber o seu limite também e apresentar isso pro paciente, porque ele nunca vai ter a cutis e o colágeno do ventre de mamãe. Aquilo foi quando você saiu. Depois de lá, dali pra frente, só pra trás. Entendeu? É difícil deles entenderem isso. É difícil, né? Eu acho que assim, quando a gente começa a ficar um pouquinho insatisfeito com alguma situação, uma linha de expressão, né? Acho que a gente já tende a ir buscar, né? É normal, né? É normal, eu né? fiz 40, primeira foto que eu tirei, que a menina me deu, toma aqui esse espelho. Eu olhei e falei, o que aconteceu com o meu pescoço? É porque a gente... A juventude, ela traz a vitalidade, a vida, a esperança. Parece que quando a idade começa a bater, você fala, gente, agora eu vou fazer o quê? Bordar, entrar no grupo de cacheta, que vai ser o que vai sobrar pra mim. Então, eu acho que a juventude, ela tem um apelo muito maior que o envelhecer. E o envelhecer hoje, a gente consegue postergar. Hoje, eu com 40 e minha mãe com 40, somos pessoas que, se você olhar em fotos completamente diferentes. Mas a gente vai postergando, só que vamos envelhecer. Sim. Vamos envelhecer, vamos ter ruga. Por mais que eu faça botox há muito tempo, vai chegar um ponto que o botox não vai ser suficiente. E saber que isso existe, e saber que, ok, envelhecer. Sim, agora eu tenho 41 anos, tô bem, tô ótimo, vou ter 50. Saber que esse momento vai chegar sem surtar, que é a chave do sucesso da estética hoje. E como as pessoas procuram desesperadamente não envelhecer, elas estão entrando nos excessos. Falando essa questão da juventude agora, né? Existe uma faixa etária que a gente deve procurar o dermatologista para começar ali a prevenir. O botox preventivo. Com que idade, doutora? começar o botox preventivo? Gente, é assim, ó, o que eu falo. Qual que é a ideia da prevenção? Do botox, especificamente. A ruga, ela acontece porque os músculos da mímica facial da testa, eles são presos à pele e à fáscia, que é um tecido que fica embaixo do músculo. A contração desse músculo gera fratura da pele, que é a ruga. Vem abençoada, de 18 anos, querer prevenir o quê? Você não tem uma contratura que justifique fazer um botox. Não tem, não precisa. A prevenção, ela vem quando? Quando você começa a fazer a movimentação da mímica facial e você já vê um sinalzinho, parece que tá querendo marcar. Nesse momento você faz. Tem 18... Tem 20, tem gente que vai começar a pensar em preventivo com 30, 32. Tem gente que começa a fazer botox com 37. E uma vez fraturada a pele, essa ruga será para sempre? Não. Uma vez que você tem uma ruga, dependendo do tempo que você tem essa ruga, você pode trabalhar a textura de pele, qualidade de pele e trabalhar outras tecnologias que vão fazer essa ruga subir. Então não justifica você começar com 18 anos uma prevenção para uma contratura muscular que não é de fato tão efetiva. Isso é demanda de mercado. As pessoas colocam isso lá e falam assim, você precisa começar, senão você vai ficar idosa. Com 22 anos, você será uma idosa. Nossa. Então é uma demanda que as pessoas têm, que está sendo gerada pelaquela face perfeita, que eu acredito muito que seja a rede social. Que a gente não tem noção do alcance e de quanto uma rede social é formadora de opinião hoje. Você, por ser dermatologista, doutora, você se sente cobrada pelos seus seguidores de estar com a pele sempre bonita, de estar eu acho assim, se eu tivesse com uma pele boa, eu faço um bom trabalho, né? Eu me cobro. É que nem você ir no nutricionista, tá acima do peso. É difícil você conseguir mostrar autoridade se você mesmo não consegue fazer. Mas eu lido bem. Tô lidando, tirando o pescoço, foi muito traumático. Mas eu tenho lidado bem com isso. Talvez a idade não tenha batido de um jeito que eu fale, nossa. Eu acho que hoje a minha saúde oftálmica tá batendo mais a minha idade, que a presbiopia, botar óculos pra ler de perto aqui, isso tá pegando muito mais que a minha pele. Entendi. Mas tem... da mesma forma que eu espero do nutricionista, do profissional de educação física, as pessoas esperam que pelo menos eu fui na dermata, olha que estragada, ela que vai tratar, não vai tratar direito, né? É mais esse sentido da minha capacidade de trabalho do que... Sim, de mostrar o teu próprio trabalho, os resultados do seu trabalho. E por isso que eu faço também, quando eu faço laser, vocês vão ver na rede social. Se entrar no meu Instagram, eu tô com a cara ralada lá. Porque para as pessoas entenderem que não existe um milagre, resultado final sem passar pelo processo.
doutora Luísa, e pegando esse gancho também da questão das redes sociais, né, que hoje, basicamente, todo perfil profissional ali, né, um médico, ele apresenta ali o resultado do seu trabalho, seja com a parte do dermato, alguma questão de cardio. Essa cobrança das redes sociais, como a gente lidar com essas cobranças, essa questão aí dos filtros, né? Porque essa história foi bem interessante. A pessoa não estava se reconhecendo pelo filtro, né? Como a gente tentar lidar com essa questão, com essa demanda e tentar envelhecer, como a doutora Clarissa falou. A gente vai envelhecer, faz parte do processo natural. Nós tivemos todas as fases, né? O que a rede social impacta tanto e você já observou nos últimos tempos, assim, que tem realmente pegado nessa questão mental das pessoas? Bom, inicialmente, né, as redes sociais são um espaço de performance. Então, não é só a performance física, né? Em relação ao físico, tanto do rosto, corpo. É performance também em relação às questões financeiras. Então, nas redes sociais, todo mundo pode parecer, às vezes, que tem muito mais acesso a ambientes, a viagens, né? As pessoas, geralmente, podem parecer que são muito mais bem-sucedidas, que são muito mais felizes, que têm muito mais amigos, que a família é completamente feliz. Mas aquilo é um recorte. E ninguém vai postar também os fracassos, né? Assim, até existem as pessoas que postam, assim, coisas, às vezes, se vulnerabilizam, né? Isso é muito bom. Mas a grande maioria não. A grande maioria posta só a parte boa. E o grande problema é isso. Quando nós não conseguimos enxergar que tem algo ali por trás. Então, até, por exemplo, em relação à questão estética, né? As pessoas podem estar muito magras na rede, podem estar com a barriga chapada, mas, por exemplo, será que realmente aquela barriga chapada foi porque a pessoa se empenhou, fez uma dieta, fez muita atividade física? Às vezes não, né? Às vezes ela fez uma lipo HD, conseguiu os gominhos, mas para os seguidores pode parecer que não, ela tem uma ótima rotina, ela acorda às 5 da manhã, ela é super regrada, come certinho. Então, a imagem que passa para as pessoas é muito diferente. E aí que tá o perigo. Porém, por outro lado, hoje em dia já existem alguns influenciadores que estão naquele movimento body positive e tentam mostrar também o outro lado, né? Então, não sei se vocês já viram, assim, alguns que tiram fotos para mostrar como tudo é questão de ângulo, como que às vezes a barriga pode parecer que tem uns quilinhos a mais, mas aí se muda a postura, coloca a barriga para dentro, fica melhor. E também alguns até revelam em relação aos filtros, né? Mostram, assim, momentos do passado em que usavam filtro. E hoje em dia tem muitos que fazem isso também em relação à parte facial. Mostram que tem acne, mostram a pele real, né? Com rugas. E isso é muito bom e saudável. Então, quando eu observo dos meus pacientes que têm muito uso de rede social, que realmente está impactando e gerando comparação, geralmente eu peço para eles revisarem e verem que perfis que eles estão seguindo. Então, se for só daquelas influencers que, assim, não sabemos o que elas fazem, né? Mas elas só têm uma vida perfeita, tomam café da manhã todo dia fora, não trabalham, sempre estão na academia. Então, esse tipo de influenciadora, muito provavelmente, pode estar contribuindo realmente para a pessoa ficar mal. Então, inicialmente, eu sempre peço para deixarem de seguir essas pessoas. E também sempre começarem a se questionar, né? Se realmente aquele resultado que está na rede social se corresponde ao real. E na grande maioria das vezes, até nós mesmos podemos estar contribuindo com isso, né? Inconscientemente. Porque, assim, obviamente, a gente nunca vai postar a foto que o ângulo não tá legal. Agora, por exemplo, quando vamos ver fotos marcadas, né? Que geralmente a gente desmarca quando tá feia. Geralmente, daí tem ângulos reais, né? Às vezes, uma posição que não ficou tão legal. Então, sempre é importante ter esse senso crítico. Muitas vezes, o paciente não consegue levar espontaneamente, né? E perceber essa correlação. Mas aí a gente investiga junto com a psicóloga, né? Pra ver se realmente tem essa influência. E tem alguns casos, inclusive, que tem pacientes que optam por um período ficarem sem redes sociais. E verem como que eles vão ficar, né? Mas isso é uma coisa individual. Porque eu acho que a grande questão é também saber usar com moderação. Porque tem o lado positivo das redes sociais, né? Assim como em relação aos procedimentos estéticos, como a gente já falou, né? Tem o lado positivo também. Porque eu observo muito os meus pacientes deprimidos, né? Então, inicialmente, quando eles estão deprimidos, geralmente o autocuidado físico deles é um pouco mais prejudicado. Eles não querem investir em si mesmos, às vezes não querem usar uma roupa diferente. E, paulatinamente, conforme eles vão melhorando, eles mesmos já falam que eles têm mais vontade de
fazer uma atividade física, tem mais vontade de investir em um procedimento estético. Então, nesses casos, é bem legal e bacana. Agora, o problema realmente é quando ultrapassa esse limite, né? E a gente até comentou sobre a questão do envelhecimento, e isso me lembrou o filme A Substância. Não sei se vocês assistiram. Que é exatamente isso, né? A Demi Moore, que é a principal, ela não consegue tolerar os sinais de velhice. E assim, pra idade dela, ela é uma mulher belíssima. Assim, não tem nada de errado com ela, né? Mas mesmo assim, e ela se compara com o eu da juventude. E obviamente, né? O colágeno que perdeu, né? Não consegue ser recuperado. E isso a gente vê também em pacientes que, conforme envelhecem, tem muito essa dificuldade em aceitar. E isso é essencialmente psicoterapia. Para começar a aceitar essa nova fase, né? Começar a ver beleza também na terceira idade. Começar a ver que talvez é um pouco diferente, mas também, ao mesmo tempo, tem outras coisas que ela aprendeu, tem toda uma bagagem. Então, é bem importante começar também a ver quais são os ensinamentos que a terceira idade pode trazer, né? E, atualmente, como ela bem comentou, os idosos nem se parecem mais com idosos, né? Porque existem muitos idosos que são super ativos, fazem atividade física, se cuidam muito bem. Então, isso que é bacana, né? Estimular também essa parte. Doutora Clarissa, quais são os procedimentos mais buscados hoje para estética no seu consultório? Ou a maioria, assim, que mulheres e homens buscam? Teve essa onda da harmonização facial. Gente, que assim, pra mim a padronização facial, então teve muita procura de preenchedores e mudanças de volumes no rosto, e graças a Deus, alguém falou, vamos parar? Vamos parar que tá feio? Para, amiga, que tá feio, a gente tá voltando. Tem mais gente hoje buscando diluir os preenchedores que foram feitos em excesso do que colocar. Mas eu acho que o top é a toxina botulínica. É muito bom. Né? A gente faz, a cara de brava vai embora, a testa lisa e brilha. Então tem muita busca por toxina botulínica, e hoje, relativamente em relação a preenchedores, a gente acha muito mais estímulo de colágeno, que é uma forma de desacelerar o processo de envelhecimento sem volumizar muito o rosto. Então você continua tendo o seu rosto, seu formato de rosto, mas com uma carga maior de colágeno. Entendi. Então o rosto não despenca, a pele fica um pouquinho mais espessa, mais colada no lugar, né? Que a gente queria que a gravidade fosse para cima, não para baixo. Mas nesse sentido. Doutora, existe, né? Qual o profissional, né? A gente sabe que é bom buscar profissionais habilitados e recomendados para aplicar um botoxinho, né? Mas no Brasil tudo pode, né? Brasil, quem você quiser. Né? Eu recomendo que você faça com um dermatologista, que você faça com um cirurgião plástico. Essa é a minha recomendação de classe. Mas hoje, quem puder, quem tiver autorização do Estado brasileiro para fazer, você pode fazer, mas acho mais interessante que você trate a sua pele com alguém que estudou pele. É importante. Olha que polêmico, né? Vou botar no meu corte, pele com pele, tá? E geralmente esses profissionais não habilitados são os que topam tudo por dinheiro, né? E que o paciente já passou mas exagero, olha, não mais. Eu acho que é uma área que a gente fala de valores altos de procedimento, né? A gente tá falando de produtos caros, o valor agregado é muito alto desses procedimentos, então tem gente, não é o CRM que garante a ética, não é aquele juramentinho que a gente faz que garante mais. Eu acho que isso é interessante de entender, até a rede social ela consegue te mostrar também como o profissional até certo ponto, né? Lógico que, que é um recorte de quem eu sou. Muito provavelmente quem chegar vai me ver falando dessa forma dentro do consultório. Ela é um recorte, mas você consegue nichar também o seu tipo de paciente e entender como é que essa pessoa entende a beleza hoje. Então, as minhas pacientes que chegam, elas entendem que eu entendo a beleza como algo sutil, pontual e que não tem excesso. Então, quem vem comigo sabe que eu não produzirei a moça do Conga La Conga. Mas, quando você tem um perfil lá
que tem muito antes e depois, que foca demais, pá, todo dia ele tá mostrando, ali mesmo você vai ver o tipo de boca que a pessoa faz, o tipo de mandíbula que ela entende, o tipo de queixo que ela entende. Então você já pode dar uma triada no que você quer, baseado no que a pessoa apresenta. Se você for procurar antes e depois do meu Instagram, você não vai achar. Eu não faço. E não é o meu foco ficar mostrando o que eu consigo fazer pra você, pra te convencer a vir comigo. Minha linha de trabalho é muito mais no que eu acredito do que no que eu entrego, que eu vou entregar lá dentro. Não preciso ficar mostrando pra todo mundo o que eu faço. Então você tem que nichar até quem você vai. Eu já acho muito doido que as pessoas venham só por causa do Instagram. Você veio só por causa disso. E eu vou enfiar uma injeção na sua cara e tá tudo bem. Já acho que a realidade mudou demais nesse sentido. Mas você pode triar. O que ela tá te falando, o que ela fala, geralmente é o que ela reproduz. Entendi. E tomar cuidado. Tomar cuidado. E desses anos aí de prática, já pegou algum paciente que quis fazer algo em excesso, né? Você já disse que já para, né? E que poderia colocar a pessoa em risco. Eu já tive uma boca que tava linda, eu fiz uma boca linda. Ela veio pra fazer mais. Eu falei, eu não vou fazer. Olha só, da parte deste momento, eu não preencho mais sua boca. Se você quiser, você pode procurar outra pessoa. Ela procurou outra pessoa, desenvolveu uma linguiça toscana da boca, né? Com toscaninha, assim. E as pessoas, como ela já tinha falado que fazia comigo, daí vinha me perguntar assim, eu ainda me queimei. Eu ainda levei a conta da linguiça toscana. E vinha me dizer, foi você? Não fui eu que fiz. Mesmo parando, assim, às vezes eu levo a culpa que não é minha. Mas muita gente fala assim, não foi você, né? Não fui eu. Então eu já mandei. Eu tenho uma paciente que virou minha amiga, porque eu mandei ela embora tantas vezes que eu parei de cobrar consulta. Não, ela vem, senta, conversa e eu mando ela embora. Tem os casos de imperícia que pode acontecer comigo, que uma vez que você está injetando um gel dentro do rosto da pessoa, você pode colocar esse gel dentro do vaso sanguíneo e gerar uma necrose. Estou sujeita a isso. Mas eu já tive paciente que eu tive que tratar a complicação que ela fez com a vizinha, que queria foto pro Instagram e quase perdeu o queixo. Então, tem tudo. Mas mandar embora, ou quero tratar a minha flacidez, ok, com plástico. Tudo que você fizer aqui comigo não vai te entregar o que você quer de resultado, que é o rosto totalmente colado. Isso eu não vou conseguir te entregar. Então, vá. Mas existe o profissional que fala, mas a gente tem a tecnologia coreana, né? E vai aumentando muito o ticket dessa paciente, o orçamento fica 30, 40, 50 mil reais para algo que ele não vai entregar. Eu durmo em paz. Eu deito meu travesseiro, minha cabecinha no travesseiro, sabendo que eu tô fazendo coisas que estão em conformidade com a minha ética de vida, independente da medicina. Teve até um caso de uma amiga que me mandou foto da amiga que tava com um orçamento de 33 mil reais, menina de 40 anos, para passar fio de sustentação. Ela não tem indicação, não tem. Mas ela apresentou a queixa, ela tinha a dor, que ela falou assim, precisava dar uma... Ela fez isso aqui, ó. Fio, laser, ultrassom, mais bioestímulo. Nossa. Então, assim, um orçamento de 33 mil reais, mais um distúrbio, né? Porque se o profissional que entende falou que eu preciso gastar 33 mil reais, então com certeza eu tenho esse probleminha. Então, se ela tinha dúvida, agora ela tem certeza que ela tem um problema, que o rosto dela realmente precisava de um lifting facial, mas no momento ela vai fazer os 33 mil reais. Certo. A gente acaba confiando no profissional que tá ali, sim, né? Por isso que tem que ser muito criterioso. Não vai só pelo Instagram, não. Viu? Às vezes eu tô só mentindo aqui. Doutora Luísa, e quando a gente tá nessa fase aí, por exemplo, que nem até pegar o caso dessa moça aí, não sei se foi um pouco disso, mas existe um perfil psicológico que a gente possa perceber, algum alerta, entre quem está buscando realmente se cuidar ou aquela pessoa que está fazendo para agradar os outros? Como a gente consegue identificar que a gente está passando o limite e fala assim, eu fui lá, quis colocar um preenchimentozinho no meu lábio, gostei e tal, aí de repente, nossa, ficou maravilhosa, ficou linda, aí vou lá de novo, elas estão achando que tá lindo, e nisso vira o que aconteceu, né? Sim.
A grande questão é, assim, sempre primeiro pensar se realmente, né, aquele procedimento faz sentido e não ter essa ideia mirabolante de uma hora para outra. Então, por exemplo, né, não é assim, eu vi no Instagram certo famoso com certo procedimento, achei lindo, agora eu quero fazer. Não, geralmente essas decisões têm que ser algo criterioso, né, com calma. A pessoa, primeiro, ela identifica algo que incomoda ela, pensa sobre aquilo, aí só então ela pesquisa o profissional e vai fazer, né? Agora, quando são essas coisas muito rápidas e mirabolantes, isso já levanta um sinal de alerta. Também, quando às vezes a pessoa nem percebia aquela característica como ruim nela, mas misteriosamente ela começa a achar ruim. E às vezes tem até questões culturais nisso, né? Porque, por exemplo, até o início dos anos 2000, as sobrancelhas eram finíssimas. Então, quem tinha sobrancelha grossa, inclusive, tirava a sobrancelha. E hoje tá tendo o contrário, as pessoas estão fazendo implante capilar na sobrancelha e gastando muito. Então, assim, quando a gente percebe que uma mesma pessoa, na década de 90 ou de 2000, seria considerada bonita e essa característica dela agora é considerada feia, é porque já não é a percepção da pessoa, né? Existe uma questão cultural que tá introjetando essa ideia nela. Então, também essas características de geração cultural é sempre importante a gente questionar. E também, até como a Clarissa falou, né, essa questão do próprio profissional perceber o limite, eu achei muito ético, né, isso de sempre realmente tentar preservar o biotipo do paciente, né, o fenótipo. É o lance, a jogada é essa. Você fez alguma coisa, mas ninguém sabe exatamente o que você fez. Agora, o que é perigoso também são essas pessoas que querem reformular a face. Então, querem virar outra pessoa, né, irreconhecível. E nisso também tem uma questão cultural, porque geralmente é sempre um perfil eurocêntrico, né? É sempre nariz muito fino, a boca um pouco maior. Então, assim, nunca corresponde a todos os fenótipos que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil. Que a gente sabe que aqui nós temos muita miscigenação, né? Então, tem pessoas de diferentes modos. E, ao mesmo tempo, é muito estranho quando a gente pega daí um rosto, por exemplo, de uma pessoa negra e tenta deixar aquele nariz extremamente fino, não combina com o rosto, né? Não harmoniza. Então, também, assim, essas decisões muito extremas também são um sinal de alerta. E quando a pessoa começa a ter o que a gente chama na psiquiatria de prejuízo funcional. Então, esses atos, essas decisões de fazer mais procedimentos estéticos começam a impactar muito na rotina do paciente. Então, ele passa muitas horas pensando nisso, muitas horas pesquisando. Às vezes, ele deixa de gastar com coisas que seriam essenciais, né? Como eu comentei anteriormente, fazem empréstimos, consórcios para pagar os procedimentos, começam sempre a até ficarem extremamente obcecados, mesmo se as pessoas falarem que não, que tá bonito, tá tudo bem, né? Eles não acreditam. Então, tudo isso são sinais de alarme. Doutora Clarissa, a gente está falando muito aqui a questão da prática aí da estética, né? Mas é possível a gente manter uma pele equilibrada com tratamentos básicos? Sim, porque o básico bem feito é o arroz com feijão, que sempre será bom. Então, se você tiver uma boa higiene da sua pele, uma pele hidratada, uma pele protegida com protetor solar, que é o melhor anti-idade que você pode ter, proteção solar, você já tá com mais de meio caminho andado. Tem gente que às vezes gasta um monte de procedimento e não hidrata a face. Daí eu tenho que fazer a mágica. Não tem como você querer encher de coisa por baixo e a pele não tá tratada. O básico bem feito, um bom hidratante protetor e um sabonete, ele tem que partir disso. Pra depois você pensar em procedimentos estéticos de forma geral. Entendi. Lembrando, gente, que pra cada pele tem um tipo de ativo, tem né? um tipo de não vai ativo, passar né? o hidratante pra cara que tem acne, vai encher, daí você vai precisar de mim mesmo. Não é verdade? Porque senão, olha lá, a doutora Clarissa me recomendou esse cremezinho aqui. Printou lá, né? Não deu certo. Tem que entender o ativo. Ai. E para os homens, né? É mais difícil convencer o homem ali de que... Eu acho que quando ele entra no consultório, ele já se convenceu. Que mais difícil é o homem que vem com a mulher. Porque ele vem pra consulta já com a esposa. Daí eu falo assim, o que ela mandou você falar? Porque geralmente quem mandou ele agendar a consulta é a esposa. Esse paciente, ele não quer saber de nada. Ele não vai usar o protetor solar. Vídeo meu marido, que ele toma torrões de ficar vermelhinho assim, ó, na minha cara. Mas a gente ama, né? A afronta tá lá.
Então, o cara que vem já pensando em procedimento estético, ele já faz o skincare, ele já tá além, já tá além. E hoje, né, como a própria doutora Luísa colocou, que a gente vai observando uma mudança cultural. Eu acredito que hoje os homens eles estão se preocupando muito mais com a imagem e tendo esse autocuidado do que a gente tinha, o que, há 10 anos atrás? A gente tomava sol, né? Sim. A gente achava chique A marquinha. Com essa tão melanina, tanta melanina que eu tenho, eu tive uma vez uma marquinha de... Então vai mudando essa questão cultural e os homens estão se cuidando mais. Acho ótimo. Tem que se cuidar mesmo, né? Sim, com certeza. Né? É importante, né? Eu acho. Autoestima, autocuidado. É maravilhoso, né? E a gente não tá falando aqui, gente, que é errado buscar um tratamento estético, viu? Né? Mas é como a doutora falou, olha... Né? Ele bem indicado e bem executado, Isso. é ótimo, melhora a autoestima, que você falou da questão da acne. Gente, chega o adolescente com aquela cabelo assim, ó. Você só vê o olho dele. E você faz um tratamento de acne do molequinho de 13 anos. Nossa, ele volta com topete Johnny Bravo, que ele não vai entender a piada, a referência, já tinha velha. Volta com topetão, todo maravilhoso. A pele... Diferentemente de outras doenças cardiológicas, endocrinológicas, a pele você não esconde. Ela tem um apelo visual e um impacto social muito maior que qualquer... Ninguém fica falando, nossa, você tem um câncer, mas, nossa, o que é essa... Psoríase, por exemplo, o que é isso? Isso é contagioso? Então ela tem esse apelo, ela tem... Tanto que é muito comum na dermatologia, doenças sistêmicas, a gente colocar o DLQI, o índice de qualidade de vida relacionado à doença de pele, até para indicar tratamento sistêmico. Então, por isso, a dermato, ela tem esse apelo estético, e tratar é extremamente prazeroso. Para mim, quando eu vejo uma pele limpa do moleque de 13 anos com acne, e pra ele, porque daí ele se enxerga com as possibilidades que a pele dele realmente tem, sabe? Então, o apelo emocional e psicológico da pele é muito grande. Acaba sendo gratificante, Eu né? acho, por isso que eu trato do pereba ou botox. Uma pereba bem tratada, traz alegria, um botox recém-feito. Gente, é muito bom! A gente já está chegando quase aqui ao finalzinho, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está querendo buscar aí, né, um tratamento estético, ou que seja, olha, eu vou consultar um dermato para de repente tirar uma manchinha, isso aqui está me incomodando, ou às vezes se sente insegura, com medo de, né, não vamos falar mal, né, aquele programa Fofocalizando, que eles fazem o antes e depois, né, dos artistas, que eles ficam irreconhecíveis, né? Não quero mudar. Eu quero fazer, mas eu não quero mudar. Né? É isso. Isso. Mas acho que a primeira coisa que você tem que saber, tenha critério em quem você escolhe. Não escolha só por Instagram. Entenda aquilo que eu falei. Entenda como o profissional entende a beleza. A forma como ele vai falar da beleza pra você, muito provavelmente vai ser a forma como ele vai reproduzir essa beleza. Acho que isso já elimina aí uns 70% de chance de desenvolvimento de deformidades. Procure pessoas que trabalhem com produtos sérios, sabe? Não, geralmente, preço faz diferença em procedimento estético. Se o cara não está cobrando um valor dentro da média para mais, ou ele está comprando em qualquer lugar esse produto e não é incomum notícia de Botox é falsificado, Botox não sei o quê. Então, o preço faz diferença, porque quando o profissional é sério e lida com produtos sérios, ele gasta dinheiro para comprar esses produtos e isso vai se refletir no preço. Entender o que ele faz, o preço você tem que saber também e procura gente que entende pele, né? Também ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. E você, Luísa, o que você diz para aquela paciente que às vezes percebeu ali uma ruguinha, um pezinho de galinha, né? E às vezes tem medo, né, de ir lá e mudar totalmente a aparência, ou para aquela paciente que de repente, como a gente estava colocando, que tem muitos pessoas conhecidas, famosas, como GK, que já tirou toda aquela boca dela. E ficou muito mais bonita. E ficou muito mais bonita. Parece que agora a Graciane Barbosa também está querendo tirar, né? O que você pode deixar de orientação, de dica, né? Para a pessoa se reconhecer em todas as fases, né? De criança, jovem,
envelhecendo, né? Terceira idade. Sim. Bom, então, inicialmente, né, o autocuidado com o físico é muito importante também para a saúde mental, inclusive em transtornos graves. Muitas vezes a pessoa até negligencia essa parte, né, e é um critério até de perceber se o paciente está melhorando a maneira com que ele retorna ao consultório, né? Se ele está com o cabelo mais bem cuidado, se ele está usando roupas asseadas. Mas também sempre lembrar que autocuidado não seria só a parte estética. Então, assim, é um combo. Então, realmente, né, fazer um procedimento para se sentir melhor, para se olhar no espelho e gostar do que está vendo, é muito bacana. O grande problema é quando passa essa linha tênue entre o ético e o excesso. E também, assim, sempre prezar por gostar de si mesmo. Então, não querer fazer procedimentos para mudar completamente, né? Sim. E sim para realmente se sentir melhor com o que você já gosta de você mesmo. E, como ela mesma comentou, né? Procurar profissionais éticos, ou às vezes, assim, pesquisar mesmo, não só no Instagram, porque o Instagram, esse é o grande problema, né? Tem alguns que têm um apelo comercial muito grande. Então, mostra esses antes e depois muito exagerados. E não adianta, né? Por mais que o paciente seja consciente, inconscientemente gera aquele fascínio ao ver o resultado extremamente bonito. Então, assim, pesquisar também outras fontes, jogar no Google o nome do profissional, né? Ver, às vezes, tem aquelas avaliações de pacientes, isso é muito bacana. Ou, às vezes, entrar em contato com pacientes que já também fizeram um procedimento, né? Ver como foi, olhar o currículo. Então, tudo isso é muito importante. E, além disso, né? Lembrar também que a beleza, ela depende de várias outras coisas. Então, uma nutrição adequada, sono adequado, uma ingesta hídrica bacana, atividade física. E seria isso. Então, procedimentos estéticos são super bem-vindos, né? Quando indicados e quando feitos sem excessos. Certo. Olha, gente, tem uma dermato para chamar de sua. A gente vai pegar as redes sociais aqui da doutora Clarissa. Tem uma psiquiatra para chamar de sua. Por favor. Né? Busquem realmente, sabe, conhecer o profissional e se tá de acordo com aquilo que você deseja, né? Porque às vezes, né, eu, por exemplo, tenho vontade de fazer um preenchimento aqui levezinho na boca. Óbvio que eu vou na doutora Clarissa, porque eu já sei que ela não vai querer exagerar, né? Mas também ela vai analisar. Será que precisa? Será que eu vou preencher? Será? Pode ser que sim, pode então, ser que assim, sim. Né? Às vezes a gente fica olhando muito a imagem, né, do outro e desejando aquilo também. Muitas vezes é recomendável pra gente, né? Doutora Clarissa, onde o pessoal te encontra nas redes sociais? Passa as redes sociais. Clarissa Lena Dermato, Instagram. É só ir lá. Ou tem Quarta da Pereba Caixinha, tem pergunta que eu respondo hoje, eu respondo mesmo. A doutora adora responder, viu, gente? Tem a quarta da pereba? Tem. E vocês vão me ver sem filtro. Às vezes eu acabei de tomar banho, botei as crianças pra dormir e vou responder a caixinha pra vocês. Então, pode ser que eu esteja um pouquinho bagaçada, tá? Dermato raiz, né, doutora? Raiz. Vocês vão ver da pereba o botox mesmo. Luísa, onde o pessoal te encontra? Então, o meu Instagram é @doutora.luiza.psiquiatra, Luísa com S. Tá joia, meninas. Muito obrigada, valeu. E olha, se vocês quiserem, gente, eu recomendo, entrem no perfil das duas, que elas são excelentes profissionais e elas podem ajudar você, tá bom?